estendendo-se pelos vastos campos da savana africana, onde o sol escaldante queima tudo sob a luz brilhante e o vento seco sopra através das gramíneas. Existem as pegadas de um animal que tem existido por milhões de anos. Eles sobrevivem na savana como uma criação resiliente e astuta na luta pela sobrevivência contra predadores, sempre sabendo como transformar o perigo em oportunidade e encontrar a luz na escuridão. Esse é o zebra, os guerreiros listrados de preto e branco de Deus, que mantém o equilíbrio do ambiente rigoroso da savana através de sua grande migração. Bem-vindo à savana africana. Estratégias de defesa na terra dos predadores. O nome científico da zebra é Equus quagga, pertencente ao gênero Equus na família dos cavalos. Equidais junto com cavalos e jumentos dentro desse grupo. Os cavalos se separaram dos jumentos e das zebras há cerca de 4,0 a 4,5 milhões de anos. As zebras e os jumentos se separaram entre si há cerca de 2 milhões de anos. Os ancestrais das zebras apareceram pela primeira vez na África. Ao longo dos séculos, elas evoluíram para se tornarem uma das espécies mais emblemáticas da savana africana. Desde o Quênia e a Tanzânia até a África do Sul, as zebras se adaptaram e sobreviveram a muitas mudanças na Terra, tornando-se criaturas fortes e sábias. As zebras da savana africana têm um tamanho médio, medindo aproximadamente de 2,3 a 2,5 metros de comprimento, com uma altura de 1,3 a 1,5 metros até o ombro e pesando entre 220 e 320 kg. As diferenças de tamanho e peso podem variar dependendo da espécie e do habitat específico. Dentre as características evolutivas e adaptativas mais notáveis das zebras, destaca-se o seu pelo listrado em preto e branco. Cada zebra tem um padrão de listras único, sem igual em outro indivíduo. Essa singularidade é comparável às impressões digitais dos seres humanos, mas com funções biológicas ainda mais importantes. Uma das hipóteses sobre as listras das zebras é que elas servem como camuflagem no ambiente da savana, confundindo a visão dos predadores. Quando as zebras se movem em grupo, essas listras dificultam que os inimigos distinguem cada indivíduo, ajudando-as a evitar ataques. Também sugere que as listras das zebras podem ajudá-las a regular a temperatura corporal. As listras brancas refletem a luz e o calor, enquanto as listras pretas os absorvem, criando pequenas correntes de ar na superfície da pele, ajudando as zebras a se manterem mais frescas no calor intenso da savana. Os pesquisadores também concluíram que, nos momentos mais quentes do dia,
As zebras eriçam o pelo preto para liberar o calor da pele e o alisam quando o clima fica mais frio. Um estudo científico comprovou que as listras das zebras podem ajudar a prevenir ataques de moscas, se quiser, e outros insetos que são vetores de doenças perigosas. As zebras são animais que vivem em grupo, com uma estrutura social complexa. Elas geralmente vivem em pequenos grupos chamados de haréns, compostos por um macho dominante, várias fêmeas e os potros. As zebras utilizam diversas formas de comunicação, incluindo vocalizações, gestos corporais e sinais de cheiro, para manter a coesão do grupo e alertar umas às outras sobre perigos. Além dos haréns, zebras machos solitários podem formar grupos de solteiros aguardando a oportunidade de assumir o controle de um harém. A vida das zebras na África Oriental, especialmente nas regiões do Serengeti e Masai Mara, não se desenrola tranquilamente em um território fixo, mas está sempre em movimento devido às migrações anuais, impulsionadas pela necessidade de encontrar alimentos e água. A savana da África Oriental tem duas estações principais, a estação chuvosa e a estação seca. Durante a estação chuvosa, as pastagens do Serengeti se tornam verdes e exuberantes, proporcionando uma abundância de alimentos para as zebras e outros herbívoros. No entanto, quando a estação seca começa, a grama se torna escassa e os lagos começam a secar. Para sobreviver, os rebanhos de zebras e gnus são forçados a migrar para o norte, em direção à região do Masai Mara, onde ainda há pastagens verdes e água em abundância. A jornada geralmente começa entre abril e junho, quando a estação chuvosa termina e as pastagens no Serengeti começam a secar. Os rebanhos de zebras e gnus se movem para o norte, cruzando os rios Grumeti e Mara, chegando à região do Masai Mara entre julho e outubro, quando as chuvas retornam ao Serengeti em novembro. As zebras iniciam a jornada de volta para o sul, completando um ciclo que dura cerca de um ano. A subespécie de zebra das planícies foi registrada realizando uma migração de 500 quilômetros entre a Namíbia e o Botsuana. Essa é considerada a migração terrestre mais longa de mamíferos na África. As zebras não realizam essa migração como um hábito fixo, mas se baseiam em memórias de locais com as melhores condições de alimentação e conseguem prever as condições meses antes de chegarem a esses locais. Todos os dias, os rebanhos de zebras podem se deslocar entre 10 e 20 quilômetros, dependendo das condições do terreno e da disponibilidade de água. A velocidade de deslocamento delas depende muito das condições climáticas e da disponibilidade de alimento e água ao longo da rota de imigração. Durante essa jornada, as zebras precisam atravessar vastas regiões de pastagem, cruzar rios perigosos e enfrentar predadores ferozes. Nessas circunstâncias, elas desempenham um papel crucial no ecossistema da savana e são uma parte indispensável da cadeia. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.